Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão Alexandre. Boa noite a todos aí que estão em casa conectados conosco. Que Jesus abençoe a todos. Maravilha. Hoje, o capítulo 20 da sequência do nosso estudo, Evocação de Espíritos. Bem interessante essa aula hoje. Agna, faz a prece para nós, por favor. Vamos fazer a prece. Então, vamos serenar nossos pensamentos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, companheiro divino de todas as horas. Agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui para mais esse estudo. Que os bons espíritos possam estar junto de todos nós e que possamos tirar um bom proveito do nosso estudo. Que Jesus abençoe a todos que estão conectados conosco, possa nos abençoar, nos amparar com seu amor e que possamos, Senhor, ter bom aproveitamento dessa aula de hoje. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus Pai, damos por iniciado o nosso estudo da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nesse capítulo 20, Evocação de Espíritos, Luiz Sérgio traz uma abordagem interessante, várias colocações aqui interessante. Eu queria só começar falando que ele aproveita um intervalozinho e vai na casa dele, né? O lar que ele mora no plano espiritual com a avó Margarida, a tia Ana já estava por lá, o vô Arthur. Mas assim, o Luiz Sérgio é como um estudante universitário. Sabe o estudante quando tem que estuda numa outra cidade, que mora dentro da universidade, consegue a moradia dentro da universidade? Então, o Luiz Sérgio é mais ou menos desse jeito. De tempos em tempos, ele regressa ao ambiente, ao lar espiritual que ele está alojado, na colônia que ele estava morando na ocasião, para matar a saudade da família, que era uma família carnal, mas que permaneceu com os laços estabelecidos após o retorno à pátria espiritual. E isso, Agna, bastasse isso, nesse capítulo, ou até mesmo na obra inteira do Luiz Sérgio, já é um alento para todos nós, né? Minha mãe desencarnou, sua mãe desencarnou, Meu pai, seu pai, que o era meu muito, muito sogro, ligada, né? O o meu sogro. sogro, né? Então, a saudade que a gente sente, né, dos nossos entes queridos, e saber que esses entes que a gente sente tanta falta e que com certeza tem uma ligação espiritual conosco, saber que a gente vai voltar um dia para a parte espiritual e que pode ser que exista um cantinho que foi conquistado com muito trabalho, com muita caridade, com muito bem em benefício do próximo, e esse cantinho vai poder nos abrigar. Talvez não como pai, mãe, filho, avô, talvez não necessariamente desse jeito, mas nos abrigar, pelo menos na condição de irmãos, né, que desenvolveram a fraternidade e que estão nesse aprendizado eterno. Então, o capítulo começa falando sobre isso e convida os outros irmãos a relatar. Eu achei engraçado o Ciron falar que ele morava com a esposa e com o filho, porque eles desencarnaram num acidente aéreo. E por isso ele fala, né, que a criança
se apresentava já numa imagem, não como uma criança de 2 anos, que era a idade na ocasião que houve o desastre, o desencarne coletivo deles, mas sim uma aparência que ele escolheu de uma vida anterior. E é interessante isso, a gente poder escolher essas vestimentas de outras vidas para nos apresentarmos, né? E o Luiz Sérgio, engraçadinho como sempre, quando o Tomás fala que não tem casa, né? Que fica por ali mesmo, na universidade, e aí que ele fala para o Luiz Sérgio que está lá no plano espiritual já há mais de 100 anos. Do Luiz Sérgio, como bom carioca, que perde o amigo, mas não perde a piada, falou: Nossa, como você é velho, em 100 anos. E, enfim, todos caíram na risada, mostrando que no plano espiritual, entre os espíritos, embora o trabalho é dos mais sérios, não deixa de ter um pouquinho de alegria. Tem muita. O Luiz Sérgio é muito alegre, né? Ele está sempre alegre, sempre tendo umas tiradas assim, né? E também, depois dessa conversa aí, eles falam também do bônus horas, né? Que, o, Uhum. quando a gente está lá no plano espiritual, a gente recebe os bônus horas pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. E aí o Luiz Sérgio pergunta se não pode transferir para outro, né? Como fosse uma moeda, a gente não dá, pode dar o nosso dinheiro. Eu tenho um dinheiro, eu posso dar para um filho meu, para um amigo, ou para um irmão. E o Tomás diz que não, que cada criatura tem que lutar para adquirir, né? Que se fosse assim, aí uma mãe que tinha um monte de bônus horas, o filho estava lá no umbral, ela ia lá, dava o bônus horas para ele, né? Como se fosse uma moeda. Não, isso aí, lá Olha, no plano espiritual, a justiça é que cada um tem, a justiça ela é perfeita, né? Não é igual nós aqui que a gente fica, né? A mãe fica encobrindo o filho, querendo fazer tudo pelo filho e não deixa o filho, não dá responsabilidade para o filho não cresce e aí acaba fazendo coisas erradas, né? Acaba fazendo e a às vezes gente cometendo outros crimes também. cometendo outros crimes, e aí depois a gente vai ver que a gente fez muito errado, né? A gente fez Ó, muito teve errado. um caso, deve ter umas 2 décadas esse caso. Um jovem cometeu um crime, se não me engano, foi um crime de trânsito, eu não lembro direito o detalhe. Cometeu o crime e o pai pegou e levou o filho para delegacia, né? E Uhum. aí a mídia na época achou um absurdo aquilo, né? Falou: não, agora eu não vou deixar meu filho desamparado. Vou contratar advogado, o que for para que ele receba um julgamento justo. Mas eu não poderia jamais evitar que ele não fosse julgado. Então, assim, quantos de nós às vezes quer acobertar o erro dos filhos? Quantos de nós quer passar um pano ali e quando na verdade, né, a gente tem que permitir que se aprenda, né? É. Então, essa questão aí do bônus horas, do jeito a nossa tendência à superproteção e muitas vezes caindo até nos malfeitos da corrupção, com certeza ia ter um esquema funesto lá no plano espiritual. Mas como a vida é justa, né, a justiça ela está por toda parte, isso não acontece, cada um que corra atrás do seu. Nós podemos pedir pelos outros, né? Claro. Mas passar aquele mérito nosso para aliviar a conta de alguém, isso já não é possível, né?
E nem aqui é possível, né? Aqui pode até nós podemos até tentar fazer isso, né? Com corrupção, através da corrupção, mas na verdade, no fundo, acaba aparecendo a verdade. A verdade sempre aparece, né? Não adianta a gente querer acobertar as coisas mal feitas, que sempre vai aparecer. Não adianta. Então, e lá no plano espiritual, muito mais. Lá que não vai acontecer isso mesmo, né? Porque uma mãe que tem um bônus hora, ela não vai poder passar por debaixo dos panos ou querer corromper alguém para poder passar o bônus horas para o filho. Isso não existe lá. Né? Mas que ela já vai ter uma condição, o espírito, ou o pai, ou a mãe, ou o filho que está lá com melhor condição, ele já vai ter uma condição evolutiva que ele já sabe que ele não pode fazer aquilo, né? Porque, como diz aqui, lá tem muitos pais que estão com filhos no umbral, tem muitos maridos que estão com esposas em situação melhor que ele e vice-versa, né? Então, nós, quando voltarmos para o plano espiritual, nós vamos ter entes queridos que vão estar muito mais em estados de evolução muito melhores do que nós e vamos ter pessoas queridas que vão estar em situações piores do que nós. Né? A gente tem que ter essa consciência. A gente não pode ser que a gente esteja junto, mas pode ser que nós não vamos estar juntos, né? Assim, no mesmo estágio. Como vocês lembram lá no André Luiz, a mãe dele estava num estágio evolutivo, morava numa colônia, ela era muito mais evoluída do que o André Luiz. E o pai do André Luiz? Estava lá no umbral, né? Já era. E a mãe vinha lutando há anos para ajudar o pai que estava no umbral. E não conseguiu. Tanto que ela ia reencarnar ter outra reencarnação junto com o marido da outra encarnação, junto com as mulheres que ele desvirtuou, para conseguir ajudá-lo. Então, isso é uma renúncia da mãe dele, né? Você vê que ela ia renunciar, porque ela era um espírito muito mais evoluído do que o André Luiz e muito mais do que o próprio marido, né? Que estava lá no umbral. Então, a gente tem que ter essa consciência. Cada espírito está em o seu grau evolutivo. Né, Luiz? Né? Eu tô chamando você de Luiz. Deixa eu chamar você de Luiz Sérgio, né, Luiz Sérgio? Agnes, isso faz a gente refletir também quantas pessoas, às vezes, vão estar numa situação melhor do que a nossa, numa condição, e a gente simplesmente passa batido, né? Às vezes entende aquela pessoa, às vezes, como uma pessoa fanática, lunática, uma pessoa quadrada, uma pessoa de mente perturbada, e na verdade pode ser um grande missionário que reencarnou para nos ajudar, né? Não tinha necessidade nenhuma de reencarnar, mas abrem mão de algo que lhes fosse possível para reencarnar junto de nós, e nós simplesmente ignoramos, ou às vezes até desdenhamos da presença dessa alma junto a nós nessa oportunidade, né? Então, Deus é tão misericordioso que, inclusive na família, embora é o lugar onde mais reconhecemos os nossos adversários de outra vida, ainda permite que volta e meia venha um anjo protetor que reencarna para poder nos ajudar. É verdade. Então, passado isso aí, né, do bônus horas, continuando aí o capítulo, cada um foi relatando como foi a pequenas férias, né? E eles voltaram lá para. Ah, não, tem o caso aqui que eu achei interessante, foi como é o nome da menina? Esqueci o nome dela.
É Adelaide, não. Então, como é o nome dela? Esqueci. Que ela morava com a grande família, morava com tia, avô, mãe, pai, irmão. Toda a família dela morava com Arlene. Arlene, toda a família dela já estava desencarnada, morando lá no plano espiritual, e todos moravam junto lá. Eu, Luiz Sérgio, falava assim, nossa, e ela falava assim, aí ele falou, mas como que vocês todos conseguiram? Aí ela foi falando, né? O meu avô sempre praticou caridade, o meu pai foi um lutador em prol dos necessitados, minha mãe abriu o orfanato, todos nós crescemos praticando a caridade, né? Então, você vê que a caridade é o caminho, né? É o caminho. E muita gente aqui, como fala aqui no livro, nós temos a propensão de procurar o centro quando nós estamos pela dor, né? Vamos lá no sofrimento, e quando a gente perde alguém, quando a gente está assim, num sofrimento muito grande, a gente vai para o centro. Ah, a gente lembra do centro, vai lá para o centro. Aí começa a praticar a caridade. Quando vai passando o tempo que a gente melhora, o que a gente faz? A gente some do centro novamente, né? Vai embora. Aí depois, quando volta, aí a dor mais forte, aí a gente volta para o centro correndo, né? É assim. Então, realmente, a gente ainda não tem a caridade, aquela vontade aquilo que Jesus falou, né? Fazer ao outro que gostaria que fizesse, né? Você ajudar o seu próximo mesmo. Muitas vezes nós ajudamos, vai lá até por uma obrigação, a gente acha que, eu vou fazer porque eu sou espírita, eu tenho que ajudar. Não, a gente não deve fazer por obrigação, a gente tem que fazer por amor, né? Claro que a gente já fazendo por obrigação já é um princípio, porque depois a gente já começa pela obrigação, depois a gente já passa fazendo por amor, né? Mas a gente tem que sempre fazer por amor ao nosso próximo e não por uma obrigação apenas, porque então a gente acaba desgostando e não fazendo e se afasta, né? A gente acaba se afastando. É isso que eu penso. A gente, quando está num centro ou em qualquer lugar, prestando um trabalho, um auxílio ao nosso irmão, a gente nunca deve fazer pensando assim, eu estou fazendo isso aqui, mas eu podia estar fazendo outra coisa, eu não sei para que eu estou fazendo isso. Não, você está ali, você faz. A gente tem que fazer de coração, né? Foi assim que Jesus nos ensinou. E é assim que a caridade deve ser feita. E é só a caridade é o caminho, né? Porque fora da caridade não há salvação. E é o caminho. E esse foi o caminho que Jesus... Não foi Kardec que inventou essa história de caridade, não. Não foi Jesus que veio, falou e demonstrou para nós o caminho. Kardec, ele só veio compilar a doutrina espírita e na doutrina espírita o tempo todo vem falando, reafirmando o que Jesus veio trazer para nós há mais de 2000 anos. A doutrina espírita, ela não é nada de novo, não tem nada de novo. É o cristianismo, né? Não tem nada de extraordinário, de coisa que não existia. A caridade, o que o Cristo veio falar para nós? Não foi a caridade, não foi o amor ao próximo? Só o evangelho do Cristo está toda lá, está tudo lá, amor ao próximo, caridade, né? E Kardec vem reafirmando isso nas obras básicas. Então, quem tem olhos para ver e ouvido para escutar, só querer, né? Isso aí. Pode falar, Alexandre. Você está me olhando aí, não fala nada? Fala Não, alguma coisa. Estou absorvendo o seu pensamento aqui. Não, meu Então, pensamento. às vezes a gente
A gente acha que é tão difícil, né? Que é quase impossível. E vem aí a família da Arlene e É, mostra que é possível, né? Que não é uma utopia, não é uma coisa inalcançável, mas sim uma coisa que é que é realizável e que foi é. realizada, né? Então ele mais na frente ele chega e fala assim para gente: hoje a doutrina traz tantos conhecimentos que aos poucos são os espíritas que poucos são os espíritas preocupados apenas com os fenômenos. A doutrina não existe para beneficiar espíritos desencarnados, e sim para mudar um homem endurecido para um homem bom. Então, Uhum. eles começam a falar sobre as materializações, que é um fenômeno, desculpa, um fenômeno que em determinado momento ficou em evidência, né? Tamanho as ocorrências, porque chamava a atenção das pessoas. Quando a gente vê aqueles casos do Peixotinho, aquelas materializações que foram fotografadas, né, na época, chega a gerar uma certa estranheza em nós. Em alguns gera até dúvida, sim, Uhum. mas em nós que temos certeza de que aquelas materializações aconteciam, parece uma coisa esquisita, porque o ectoplasma ele é esquisito. E aí ele fala aqui que nas experiências iniciais com o ectoplasma, que eles chegaram a queimar o ectoplasma e daquela queima veio um odor nada agradável, né? Eu tive até curiosidade, né, para saber detalhadamente que odor seria esse. Se era um cheiro de carne queimada, um cheiro, enfim, não faço ideia do que, ou apenas um cheiro dos elementos químicos que compõem o ectoplasma, né? O famoso cheiro de enxofre, né? Que a gente fala, mas caramba, o que é o cheiro de enxofre, Uhum. né? Eu pelo menos não sei. Eu uso esse termo, igual minha mãe falava assim, quando trocava a vela do filtro, aí minha mãe falava assim: tem que deixar a água passando e não ficar bebendo dessa água, porque a água fica com um gosto de carrapato. Aí eu pensava, assim, eu não falava com minha mãe, eu falava, será que minha mãe já comeu carrapato já? Né? Ou então punha uns carrapatos de molho no copo e depois bebia água? Como assim a água com gosto de carrapato? Oh, meu Deus do céu. Mas, enfim, hoje em dia, embora não precise mais a doutrina espírita para se afirmar, ela não precisa dos fenômenos, mas uma grande multidão de pessoas se sentem atraídas ainda pelo fenômeno. Aqui na nossa casa, semanalmente, são muitas e muitas pessoas que ligam querendo conversar com um espírito. Ah, eu quero fazer um tratamento espiritual. Ó, nós temos aqui a desobsessão. Não, eu quero conversar com a entidade. Não, a gente não tem esse tipo de atendimento. Nós temos a desobsessão. Ah, não, desobsessão não serve. Enfim, aí eu já indico uma casa espírita aqui em Águas Claras. Eu não sei se voltou ao atendimento presencial, mas que lá fornece é permitido a pessoa conversar com a entidade. E aí algumas pessoas até me questionam, mas você indica? Mas claro, a pessoa não está querendo, né, esse tipo de atendimento. A casa que eu conheço que faz esse atendimento é essa. Então é uma casa irmã nossa que tem um outro método de trabalho, mas que atende a necessidade das pessoas. Então não vejo problema nenhum em indicar a pessoa para fazer o tratamento lá. É. E o próprio Kardec, ele fala que a doutrina, ela passa por três estágios, né? A da curiosidade, a do entendimento e depois a pessoa passa a colocar
aquilo em prática, né? O que ela entendeu da doutrina, a parte moral da doutrina em prática. Quer dizer, vamos resumir, a primeira pessoa, ela vai por causa dos fenômenos, né? Foi chamada pelos fenômenos. Essa fase já passou. Agora, aí a segunda fase veio por causa dos estudos, estudou, entendeu. Tem muita gente que ficou só lá na primeira fase, ainda tem esse grupo de pessoas que está nessa primeira fase ainda, só quer saber de falar dos fenômenos, de conversar com as entidades, de ver fenômenos espíritos, né? Não quer passar para outra fase que é do estudo, de entender a doutrina, tá? Entender a parte moral, a parte científica da doutrina. Aí tem esse outro grupo que já passou para essa outra fase do estudo, de entender. Só que aí ficou aí. Não passa, não traz esse estudo para a sua vida, para a sua reforma. Né? Fica só no conteúdo, só no intelectual, não traz para o coração. E o importante é a gente passar para essa terceira fase, é trazer a doutrina espírita, o entendimento da doutrina moral para o coração, para os nossos atos, para a nossa vida, para a nossa transformação moral, para a nossa evolução. É isso que é importante, né? E hoje em dia nós temos que fazer isso, trazer esse entendimento da doutrina para a nossa vida e para a prática da nossa vida dioturnamente, para que a gente possa melhorar a cada dia, se tornar um ser melhor, né? Um ser humano melhor, em termos de evolução espiritual mesmo, né? E com isso a gente vai ajudar muita gente, né? Porque você sabe que a gente anda em grupo, todo mundo. Se eu melhoro, eu melhoro todo mundo que está junto de mim. Se eu pioro, eu vou piorar também as pessoas que estão junto de mim. Então, as pessoas que já entenderam e já estão praticando a parte moral da doutrina, que é a moral do Cristo, né? Que é a mesma coisa, que é a reforma íntima, praticando o amor ao próximo, praticando a caridade, ela já está um passo à frente daquele que está só estudando, né? Só está lá na parte intelectual. Até ali um negócio assim, a gente entra no espiritismo, aí depois o espiritismo entra em nós e depois ele sai de nós, porque a gente começa a praticar os princípios da doutrina espírita. E é isso que a gente tem que colocar na nossa vida, a prática dos princípios da doutrina espírita. Certo? Falei alguma coisa errada, Alexandre? Eu acho que não, né? Nada, falou certinho, Magna. Eu acho que isso mesmo. Isso eu entendo, né? E aí ele fala para a gente... conclui. A gente tem que praticar, né? A gente tem que praticar o que a gente aprende, não ficar só na teoria. É isso. Concluir. Pode falar. Isso mesmo. Aí mais para frente ele fala daqueles espíritos que são levados às casas espíritas, né, para se adaptarem, né, ao mundo espiritual, que precisam dos tratamentos que são recebidos na casa espírita, e assim sucessivamente. E aí isso me fez lembrar até mesmo aqui da nossa casa espírita, né, porque quem é espírita de outros centros que está conosco conectado, vai lembrar que sempre em algum momento, quando é relatado por um médium vidente, né, o ambiente espiritual da casa espírita, ele é sempre muito maior do que o ambiente material, o ambiente físico que nós que estamos encarnados estamos presenciando. E aqui ele fala, né, de
pessoas que estavam em aprendizado, alguns sentados nas cadeiras, nos bancos, outros nas gramas, e novamente ele traz aquela referência a uma casa espírita ser limpa, né? Ser bem asseada, bem apresentada em termos de limpeza, porque não é o fato de termos que ser humildes que vamos inventar de deixar tudo sujo achando que sujeira tem a ver com humildade. E verdadeiramente não tem nada a ver. Muitas famílias que são atendidas por nossas casas espíritas, que são pessoas assim muito pobres, às vezes chegamos lá naquele ambiente que ela mora, um ambiente muitas vezes insalubre, mas a casa da pessoa está um brinco de tão limpa, né, que se apresenta. Bom, é isso, minha irmã Agnes. Sem mais a declarar. Isso mesmo. E aí eles terminam indo, porque nessa casa eles terminam esse capítulo, porque como eles foram para essa casa espírita e lá eles encontraram uma senhora que tinha desencarnado, chamada Germana, né? E ela, a neta de 14 anos com problema de drogas, eles terminaram indo para casa da menina, né? Terminaram esse capítulo indo para casa da Germana para ajudar a neta dela. Aí a gente vai ver na próxima quinta isso aí. Tá certo? Então, já deu nosso tempo. Certíssimo. Agora, na próxima quinta, a gente vai ver a história dessa menina. Ok, vamos fazer a prece, então? Vamos sim. Passou rápido, né? Rapidinho. Foi rápido. Então, vamos. Então, unamos nossos pensamentos, nossos corações, sintonizando com o plano superior da vida, agradecendo a bênção desse encontro. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade do estudo, que todos conosco conectados nessa noite sejam envolvidos por suas vibrações amoráveis, que possamos, Mestre amado, darmos continuidade às nossas jornadas e fazendo sempre uso dos ensinamentos, do legado que o Senhor nos deixou. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Agnes, o capítulo da evocação dos espíritos, que nós nem falamos tanto sobre a evocação dos espíritos, mas quem vai ler o capítulo vai ver esse detalhe, e aí às vezes a pessoa fala, ora, fala da evocação dos espíritos, mas os espíritas evocam. Sim, quando você evoca com a finalidade de ajudar, de fazer a caridade, quando evocamos agora a presença do Senhor Jesus entre nós, essa evocação, ela não fere, ela essa é lícita, tanto que foi a que o Cristo fez. Agora, evocar por curiosidade, por interesse, e até mesmo para ganhar algo de troca, essa aí é simplesmente terrível, né, minha irmã? Semana que vem, juventude e família. Isso mesmo. Tenham todos uma excelente noite. Nos veremos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço e muita paz. Fiquem todos com Deus. Tchau.